Então, vamos iniciar. A aula de hoje é sobre os cuidados com a saúde mental de quem cuida da saúde mental. Esse tema ele foi pensado, entendendo que nós, psicólogos, nós também somos sujeitos, né, e o quanto nós também estamos aí e necessitamos cuidar da nossa própria saúde mental para poder cuidar, de uma outra pessoa, de um outro sujeito. Então, inicialmente, eu vou me apresentar. O meu nome é Mariana Stiniewski, eu sou psicóloga, eu sou administradora também. Eu sou graduada desde 2017 pela psicologia e 2013 na administração. Eu fiz uma pós-graduação em neuropsicologia e em psicanálise. Também sou professora, sou docente na Sojipa, na Faculdade FAMERCOSUL e aqui na GOLMED, onde eu trabalho com cursos online e que disponibilizou então essa aula gratuita para vocês hoje. Eu fiz a minha pós numa faculdade na chamada Unileia, não sei se vocês conhecem, mas a minha formação aí em psicanálise, eu tenho feito muitos grupos de estudos, eu sempre fiz. Fiz em Freud, agora eu faço em Lacan, e pretendo aí iniciar a formação em si em psicanálise, que ela tem uma durabilidade aí de mais ou menos 4 anos. Então, logo pós-pandemia vou entrar, né? Porque como são encontros presenciais e eu gosto dessa troca do presencial, logo estarei entrando aí na formação psicanalítica. Então, vamos começar. Nós, além de sermos psicólogos, né, ou enfim, psiquiatras ou estudantes, assim, para então termos uma formação, nós somos uma pessoa, nós somos um sujeito que nós temos um próprio psiquismo, né, um funcionamento, temos as nossas próprias questões, as nossas próprias angústias, e é importante a gente pensar que nós somos seres formados aí por múltiplos fatores, né? Então tem questões biológicas, questões psicológicas e também sociais, e todos eles contam aí para a nossa formação, e que todos funcionam de forma concomitante. Então, se um não está muito bem, o outro também não vai estar. Por isso que é importante que a gente sempre analise um contexto, né? Falando de nós como sujeitos, né? Atrás do profissional, como também falando do nosso paciente, então, que é um sujeito também, com as suas questões, com o seu funcionamento, com as suas angústias e com a sua formação. Trazendo um pouquinho essa ideia, eu gostaria de diferenciar com vocês o modelo biomédico do modelo biopsicossocial, né? Então, por que que a gente trabalha hoje dentro da área da saúde com o modelo biopsicossocial e não mais com o biomédico? Então, eu trouxe ali para vocês um quadro com a comparação dos dois, que eu vou abrir aqui. Então vamos lá. Qual é a ideia do modelo biomédico, né? Então ele era centrado nos saberes científicos, né? Que exclui o contexto psicossocial dos significados. Então a ideia era mais da questão curativa, das patologias, de entender mais o funcionamento do físico mesmo, questões biológicas, entender o vírus, as genes, as anomalias somáticas, não levava em conta a subjetividade de cada sujeito, ou seja, o que é o sujeito, qual é a verdade dele, qual é a formação dele, o psiquismo, e ignora também o fato de que um diagnóstico, um tratamento, como vai ser feito após esse diagnóstico, sempre é uma tratativa entre médico e paciente, né? Então, entre psicólogo e paciente. Então, é algo que está entre os dois, que é criado a partir dos dois. No modelo biomédico não tinha isso, então era algo mais que o médico passava para o paciente e que ele precisava seguir, mesmo que talvez ele tivesse algumas limitações até psicológicas para poder seguir esse tratamento. Consistia também numa visão mais mecanicista, né? Então, onde reduzia o homem e a natureza, né? Desde que filósofos aí pensaram que o mundo funcionava como uma máquina, né? Então era algo mais metódico, mais nesse funcionamento. E a atenção também voltada para a sintomatologia. O que que isso significa, né? Que pensava mais na doença, nos sintomas que ela tinha, o que que aparecia no corpo, o que que aparecia ali não funcional, mas não do contexto, né? Então era mais olhar do sintoma do paciente do que ele em si. Então ele não era considerado aí como uma pessoa, como um sujeito, mas como uma doença, né? Como algo não funcional do corpo. Já o modelo biopsicossocial, que é adotado hoje dentro da área da saúde, proporciona então uma visão mais integral, né, do ser e do adoecer e compreende as dimensões física, psicológica e social.
Então, compreende todo o contexto aí que o ser humano ele está inserido para compreender de onde pode estar vindo, né? Cada questão. Então, aumenta a capacidade relacional de compreender o que está acontecendo, de onde pode ter vindo, a dor do estômago, ela é biológica, tem alguma questão ou pode ser algo do emocional? Gera um vínculo também adequado, então, assim, entre o médico e o paciente, entre o psicólogo e o paciente ou outras áreas, né, da saúde. Porque tu entende também até a comunicação do paciente, o que que ele tá entendendo daquilo que tu tá dizendo, será que ele tem limitações, às vezes até cognitivas para compreender, então ele é muito mais voltado para isso, para relação. Mostra uma maior preocupação, né, com o paciente, como eu havia dito, é levado em consideração as condições socioeconômicas, culturais e ambientais, então o ambiente também diz muito, né, da onde ele veio, o que que ele conhece, quais são as culturas, existem muitos terapias e procedimentos aí que vêm da cultura, vêm da família, que então o médico, um psicólogo, enfim, um profissional precisa compreender o que que ele sabe, né? O que que ele acredita e se isso pode aí ajudar no tratamento ou não, ou até prejudicar, né? Então, o modelo afirma que o funcionamento do corpo pode afetar a mente, assim como o funcionamento da mente pode afetar o corpo. Como eu disse para vocês, todas as partes aí elas estão conectadas e que quando algo não está muito bem, ele pode sim escoar para outras questões, né? Então, às vezes, uma dor, uma somatização aí, uma dor de estômago, uma dor de cabeça, uma urticária pode então estar relacionada com uma questão mais emocional e não exatamente biológica. Este modelo, então, ele dá embasamento para que a gente possa estudar e identificar fatores que possam levar as pessoas a adoecerem e fazer uma intervenção, prevenindo a doença e também promovendo a saúde. Então, além de compreender o que pode estar aí relacionado, o que pode estar causando essa doença, a gente também pode fazer algo preventivo, do que como não voltar a ter isso, né? De compreender uma psicossomatização, né? Às vezes uma questão emocional que acaba aí indo para o corpo. É, analisar então as causas por trás do físico, que é mais ou menos isso que eu trouxe para vocês, assim como a fibromialgia, que é uma patologia muito discutida, né? Porque também ela é vista como algo psicossomático, não se compreende muito as causas biológicas da onde veio, e que muitas vezes ela está atrelada aí a uma questão emocional. E ajuda, então, as pessoas com questões que tanto fazem ela sofrer. Então, às vezes, entra até uma psicoeducação, né? Às vezes, alguma questão que a pessoa ela está acostumada a fazer, um jeito de vida, uma forma de levar, e acaba aí não compreendendo que essa forma de ser e de agir pode contribuir aí para questões de patologia, às vezes, física, por sofrimento emocional, prejuízo social. Então, passando para o próximo slide para explicar um pouquinho o modelo biopsicossocial. Eu coloquei ali para vocês entenderem. Foi o George Engel que criou o modelo biopsicossocial. Na verdade, ele falou sobre, né? Que era essa ideia de poder contemplar que um ser humano, então, ele é formado por questões biológicas, né? Então, genético, vírus, bactérias, questões psicológicas, comportamento, constituição psíquica, o psiquismo da pessoa, né? O que constitui ela nesse sentido. E as questões sociais, né? Então, a família, de onde ela veio, qual é a cultura que ela está inserida, o trabalho, onde é que é o ambiente de trabalho que ela está inserida, o que que ela faz, e as questões socioeconômicas. Então, o que que importa, né? O que que a gente já viveu, o que que a gente significou dos dos acontecimentos da nossa vida, das questões traumáticas que a gente passou e de que forma que a gente lidar, então, com essas questões, né? Então, isso vai dizer muito da nossa constituição, daquilo que nós fomos aprendendo, então, dentro do nosso ciclo familiar, dentro do nosso meio social, e também a gente passa a compreender assim que nós temos as nossas experiências, os nossos pré-conceitos e preconceitos, né? Nós temos questões então genéticas que também contribuem para o nosso jeito de ser, as nossas heranças psíquicas, né, transgeracionais, que têm a ideia de lutos, às vezes coisas não faladas dentro da família, ou leis implícitas que ficam ali naqueles segredos, isso tudo vem com a gente, né? Então vem com uma carga muito forte, vem inscrita no nosso ser. Vem também o desejo da nossa família ou das pessoas, enfim, em relação
ao nosso futuro, de quem nós seremos, será que nós seremos um médico da família? O que tem de desejo, qual é a carga que a gente leva a partir disso, né? Então, muitas vezes a gente não questiona, às vezes a gente vive aí uma vida desejada e valorizada por um outro, né, sem a gente questionar se isso serve ou não para nós. E esse se dar conta é necessário aí um espaço de escuta para a gente compreender. Então, mais ou menos o que a gente traz aí em relação ao nosso paciente, nós também precisamos passar por esse processo. Bom, além da cultura e do contexto, então, social que eu havia dito, né? Então, assim, o que isso também está implicado, quais são as regras culturais, qual é o contexto que a gente vive e que a gente precisa seguir ou não, né? E se a gente deve seguir. Então, às vezes está muito implicado na gente, a gente acaba aí reproduzindo, mas não quer dizer, né, que a gente precisa reproduzir. Então, trazendo um pouquinho sobre a formação do psicólogo ou do psicanalista, né? Eu vou trazer aqui a ideia de Freud, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que Freud ele trazia muito uma questão de um pilar, né, de ser um tripé de formação como um psicólogo, um psicanalista e até pensando no modelo biopsicossocial de profissionais que trabalham com a saúde mental, o quanto a gente precisa estar se atualizando, né, cuidando de nós, né, o que a gente vai lidar com tudo isso. Então ele traz 3 questões, que é a análise pessoal, a supervisão e o estudo teórico. Então, a análise pessoal, como eu disse para vocês, que é tratar de nós como sujeitos, né? De compreender o nosso funcionamento psíquico, de que forma a gente lida com as coisas da nossa vida, para que não haja um transbordamento no nosso trabalho, que a gente não consiga lidar com questões. Isso eu vou falar um pouquinho depois para vocês. Aqui, ainda mais o estudo teórico, então a gente precisa sim de uma formação e ela não termina na graduação. A formação é um eterno estudo. Até trouxe para vocês, eu estou sempre mergulhada na psicanálise, né? Às vezes a gente precisa sim de uma instituição, é importante fazer parte de uma instituição, mas também é importante a gente poder ler, né? Então, reler, fazer parte de grupos de estudos, de ter esse momento teórico e estar sempre se atualizando, pensando que o mundo se atualiza, o sujeito passa por vivências diferentes, inclusive a pandemia, né, que é um marco aí inédito para nós. Então a gente precisa sempre estar buscando uma teoria para embasar a nossa clínica, né? E a supervisão. A supervisão ela consiste em um trabalho menos solitário, né? Para quem trabalha dentro de consultório clínico, entende que é muito solitário às vezes o nosso trabalho, porque a gente está ali com o nosso paciente, a gente precisa pensar sobre ele, precisa rever teoria, enfim, mas a gente também precisa trocar, né? Então a gente tem questões sim que eu vou trazer para vocês, às vezes pontos cegos, às vezes uma forma a gente não consegue enxergar alguma coisa que o paciente aí tá nos trazendo, ou o nosso subjetivo aí tá entrando num espaço que não deveria, que é o espaço do nosso paciente. Então é importante essa supervisão, essa troca, poder falar, a gente poder externar também o nosso caso, claro, para alguém profissional também, da mesma área, com o mesmo sigilo, para que possa aí ajudar. E geralmente acontece essa supervisão de 2 formas. Uma pode ser um colega do mesmo nível que a gente possa trocar, mas principalmente para alguém que tem um andar maior na clínica, às vezes tem uma formação maior que nós, porque eles têm mais andar, mais caminhada, mais experiência, e isso é muito importante que a gente possa ir aprender. Então, passando para intersubjetividade e desejo no setting analítico ou no setting psicoterapêutico. O meu viés é psicanalítico, eu não sei se vocês já perceberam, eu trago muitos exemplos da psicanálise, que hoje é a teoria que me faz mais sentido, né? Isso não quer dizer que não sirva para outras abordagens o que eu estou trazendo aqui, né? Então não quer dizer que é exclusivo para o psicanalista, mas a psicanálise acabou trazendo esses termos e achei interessante compartilhar com vocês. Então eu até coloquei ali, né, o desejo no setting analítico barra psicoterapêutico, né, para quem não trabalha aí com psicanálise. Então, para vocês entenderem um pouco a intersubjetividade, ela foi primeiro, eu vou trazer uma ideia do Martin Buber. Ele falou sobre a a intersubjetividade é aquela que ocorre ou se efetiva entre sujeitos humanos. O ser humano busca o outro para comunicar-se com ele numa esfera em comum para ambos, entretanto, ultrapassando o campo de cada um.
A intersubjetividade está no entre, na inter-relação. Então, o que que acontece, né? Então, o que que Buber quis dizer com isso? Que ultrapassa o que sou eu, Mariana, ou o que é a pessoa que eu estou conversando, né? Não quer dizer sobre nós, mas é o entre. Então, é aquilo que a gente faz uma conexão e uma comunicação. Então, ali ele até dá um exemplo, né? Que somos eu, tu, e depois, quando tem essa conexão, esse entre se passa eu, tu. Então, é esse hífen, né? Então, é essa conexão, é o que nos faz ligar. Trazendo um pouquinho, então, sobre a intersubjetividade dentro da psicanálise, que é isso que eu vou trabalhar com vocês hoje, para vocês compreenderem por que é importante a gente fazer, então, uma análise pessoal, né? Uma psicoterapia. Então, vamos lá. Então, dentro da psicanálise, né, a intersubjetividade ela é o encontro de um sujeito com seu próprio funcionamento psíquico, com as suas questões, com o outro, né? Então, parece parecido com o Buber, mas a questão aqui é que a psicanálise vai além de compreender o que, que é esse ser biopsicossocial. Então, eu coloquei ali alguns exemplos, né? O funcionamento psíquico, as vivências, as heranças biológicas e sociais e a cultura. Então, é esse encontro entre dois seres, né? E é essa relação entre essas duas subjetividades, certo? E como é que funciona, então, a intersubjetividade dentro do setting? Vocês acham que é importante que a gente tenha essa conexão, esse sentido, esse encontro aí dessa intersubjetividade no setting analítico? Pois é. Então, vou trazer para vocês um pouco da ideia do Lacan. O Lacan, ele dizia que não era interessante que tivesse essa intersubjetividade no setting analítico, porque ele entende que a intersubjetividade ela prejudica o processo, né? No sentido, então, que o psicólogo, ele acaba colocando o seu ser no setting. Então, assim, nesse espaço que é do paciente, né? Desse lugar de terapêutico, de poder ouvir, de uma escuta que não pode ter interrupções. Então, ele acaba colocando o seu ser, que seria os gostos, a personalidade, a sua subjetividade, as suas questões, seus preconceitos, a sua própria cultura, a sua vivência, dentro de um set, né? E isso acaba, então, impossibilitando que o analista possa se colocar no lugar do outro, no caso ali do paciente, analista, o psicólogo, enfim. Então, quando eu coloco os meus gostos, o que eu aprendi, o que eu vivo, o que eu sinto, quais são os preconceitos e os preconceitos, o julgamento, eu não escuto mais o meu paciente, né? Então, ali eu tô dentro desse lugar que é para ser dele. E impossibilita, então, de estar no lugar do grande outro, que eu vou explicar para vocês agora no próximo slide. Então, é preciso que o analista, ele possa ocupar um lugar, né? Então, ele entenda que ele tem um lugar sim, mas ele precisa se abster de gozar com o amor do outro. O que que isso quer dizer, né? Nós não estamos ali para agradar o outro, para ter o amor do outro. Então, a gente não está ali para dizer aquilo que ele quer ouvir, né? Que ele interessa ouvir. Isso, dentro, fora da nossa clínica, ele vai ouvir, né? Tem a sociedade aí para dizer e para mentir, para ser do seu jeito. Ali dentro a gente está pelo amor à verdade, poder falar o que que é, o inconsciente, ou enfim, o que, que o nosso paciente está querendo nos dizer. Então, nós não podemos nos colocar nesse lugar de sermos uma pessoa que recebe o amor, porque a gente não está recebendo, eu, Mariana, a pessoa, o amor do outro, mas eu estou recebendo a partir de ser um lugar de escuta, né? Então, eu até coloquei ali, né, que o grande outro é o analista que está no lugar, ou o psicólogo que está no lugar de escuta do discurso do sujeito, e então dá nome, intervém, interpreta o que está no inconsciente sem palavra. Então, quando a gente não se ocupa, não coloca o nosso ser, a gente pode aí ter uma escuta mais limpa, poder ouvir o que o discurso do paciente traz, e além do discurso, além do concreto, mas o que, que ele fala sem querer falar, né? Então, assim, o que, que ele está ali querendo nos dizer? E o nosso papel desse lugar do grande outro é poder ouvir, ficar ali associando, associando até fazer então uma intervenção, uma interpretação e dizer para ele o que ele mesmo está nos dizendo. Então, mais ou menos nesse sentido. Então, se a gente tem a intersubjetividade e coloca o nosso ser no setting, a gente não permite aí estar nesse lugar do grande outro, que é de escuta do nosso paciente. Então, o que mais, assim?
outras questões também, né? A gente precisa entender que nós não somos seres onipotentes, que nós não temos o saber, apesar de que quando um paciente chega para nós, ele, ele nos convoca de que nós somos um sujeito que sabemos mais dele do que ele mesmo, né? Então, nós somos uma pessoa que sabemos mais do inconsciente, ou mais do que é importante para ele. Então, a gente é, vamos dizer assim, que seduzido, se não tratados em psicoterapia, nós somos seduzidos aí para esse lugar do saber. E nós precisamos dar conta de que a gente não sabe tudo. E que, na verdade, a gente só vai saber a partir do outro. Então, a gente só vai saber a partir do que o nosso paciente vai falar dele mesmo. Porque a gente não vai saber mais dele do que ele mesmo, né? Então, a gente dá essa ferramenta que ele possa falar e a gente pode aí construir e ajudar ele a compreender sobre si. Então, se nós estamos como ser dentro desse espaço, a gente não escuta quem ele é. Também a gente precisa entender a nossa contratransferência. Então, de novo, quando tem a intersubjetividade ali dentro, a gente não consegue sentir o que o outro está dizendo. Então, a contratransferência ela tem a ideia de que aquilo que o paciente transmite conforme isso cai dentro da gente, né? Então, como é que a gente recebe essa mensagem? E se a gente está com uma escuta limpa, aberta, a gente consegue sentir. Se tá o nosso celular, tem um bloqueio, a gente não tem espaço, né, para sentir o que o outro ali tá transmitindo. A questão das resistências, se nós temos algumas resistências sobre algum assunto, às vezes o paciente aí vai trazer sobre morte, sobre questões, sobre sexo, questões mais de tabu da sociedade. E se isso não tá muito legal para nós teremos sim resistências para fazer, então, a escuta desse paciente. Muitas vezes a gente vai se pegar aí desviando o assunto, ou não querendo dar conta daquilo, tendo, assim, às vezes até um juízo moral que eu coloquei ali, né? Bom, mas o que a sociedade pensa? Bom, nesse momento que a sociedade está lá fora, né? Dentro ali do setting é um outro contexto, é um contexto que vai além da consciência, do nível aí da sociedade, vai ao nível inconsciente. E pensar no que pode impactar isso, né? Porque às vezes a gente acaba se colocando como sujeito aí dentro do setting, e o que isso pode impactar dentro do nosso paciente? Ele não tá ali para ouvir a nossa opinião. Opinião ele escuta lá fora, ele tá ali para ouvir. Que se a gente está ouvindo, ele quer um espaço de escuta, ele quer uma intervenção que faça sentido para ele, que desmistifique muitas coisas dentro dele. Então, eu coloquei a ideia de continente conteúdo, né? Então a gente precisa conter os conteúdos do nosso paciente. Se a gente não tá aberto, se a gente tá cheio dos nossos próprios conteúdos, a gente não vai ter espaço aí para conter o que vem do outro. Então, por isso que é importante não haver a intersubjetividade dentro da nossa clínica, né? Para que a gente possa servir aí de continente do conteúdo do outro que nos busca aí como profissional. Coloquei ali, então, a importância, então, de a gente ter uma escuta aberta, uma atenção flutuante, né? Então, o que seria atenção flutuante? É poder ali escutar esse paciente de uma forma aberta e livre e poder compreender ali o que está vindo nesse discurso além do concreto, além da palavra, o que tem por trás, né, de tudo isso. Entender o afeto por trás, de que forma ele significa. Por isso que é importante a gente estar não tomado pelos nossos próprios sentimentos. A questão da mente de novo, e sem previsões e determinações, né? Porque às vezes é algo, digamos, um pouco da natureza humana de tentar ali adivinhar, prever o que vai acontecer, né? Então, de determinar, de tentar encaixar. E isso nesse espaço não pode ter, né? Então, esse não é o lugar para isso, para a gente prever o que o paciente vai falar e ficar com a mente saturada. O que seria a mente saturada, né? Sabe quando uma comunicação ela é muito repetida? Várias vezes o paciente tenta te comunicar alguma coisa. Ele fala, 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 e a tua mente já está assim, eu já ouvi, eu já ouvi. E é justamente nisso que a gente precisa prestar atenção, e quando a gente está com a intersubjetividade no setting, a gente não escuta. Um paciente ele vai nos dizer muitas vezes as mesmas coisas, até que a gente realmente escute e possa fazer alguma coisa com aquilo. Então não é à toa que existe uma repetição de um conteúdo. E ele não vai vir da mesma forma muitas vezes, né? Ele vai vir de diferentes formas. Então, se a gente tá com a mente saturada, que é isso, que não entra mais nada, né? Como se a gente, já conheceu tudo do paciente. A gente não consegue ouvir
o que vem dele, né? Dentro desse discurso que vem, às vezes vem em pedaços, às vezes vem o mesmo conteúdo, porém numa outra cena para ele, num outro acontecimento. Então é importante estar aí com a mente livre. E também é importante trazer um aspecto aí que o Lacan traz, que escutamos até onde fomos escutados, né? Então a gente cria um ponto cego a partir daquilo que eu falei para vocês, quando a gente não escuta as nossas próprias angústias, nossas próprias vivências, os nossos conteúdos aí recalcados, né? As nossas vivências que a gente não consegue trazer para a consciência e elaborar, a gente não vai conseguir ouvir o outro. Então tem um limite, né? Então se eu não consigo lidar com luto, com morte, eu vou ter muita dificuldade de ouvir do outro. Então, isso nos impede aí de trabalhar esses assuntos e a gente pode estar ignorando coisas que são tão importantes para o nosso paciente e que ele nos busca justamente para isso. Questão do desejo, né? A gente nunca pode ter um desejo maior do que aquele que nos procura. Na verdade, não pode existir o nosso desejo. E a intersubjetividade, ela abre espaço para a gente ser desejante ali dentro. E nós, como profissionais, não podemos desejar. A gente não pode desejar mais do que o outro. Então, se ele não quer, se ele não deseja, a gente não pode ali colocar na cabeça dele, ou forçar, ou colocar o nosso próprio desejo, de poder dizer, ah, mas eu esperava isso de ti. Não, a gente não pode esperar nada. Então, cada caminhante tem o ritmo da sua caminhada e a gente precisa aí compreender o porquê que o ritmo é assim. Se é uma resistência, se é um não desejo a analisar tal conteúdo, se existe uma questão da transferência aí que não tá muito legal. Então, são coisas que a gente precisa se abster de nós, né? Deixar o nosso ser fora para conseguir, então, entrar no ser do nosso paciente. E é mais ou menos o que eu já tinha dito, escutar além do que se diz, né? Então, além desse concreto, a gente poder ouvir por trás o que ele está querendo me dizer com isso, né? O que veio aí dessa fala, esse afeto, essa forma agressiva, a gente tentar compreender o que está conectado nesse discurso, e não só o fato em si, né? Porque não importa o fato, e acho que isso é importante trazer, assim, o que importa é a verdade do sujeito, né? Então é isso que a gente tem que escutar, não é se ele terminou um relacionamento, ou se foi a outra pessoa que terminou, ou de que forma foi, mas é como ele vivenciou. E é isso que a gente precisa escutar além do que ele diz, além do fato em si. E não atender a demanda do outro, né? Então isso é importante. O Lacan trazia isso, um dos termos como disparidade. Então a gente não tá ali para ser ímpar, para ser, aliás, a gente não tá ali para ser igual ao nosso paciente. Ao contrário, a gente não tá para atender essa demanda. A gente tá justamente para dizer aquilo que às vezes ele nem sabe, né? Então a gente vai escutar algumas coisas que para ele é difícil lidar com essa questão, mas a gente tá ali para dizer, então não para agradar, mas ele nos busca justamente para poder compreender ali por que ele funciona dessa forma, o que acontece com ele. Então, não estamos ali para estar entre iguais, né? Nesse sentido. Mas de poder dizer muitas vezes aquilo que ele nem imagina que tem dentro dele, às vezes é um desejo ali, né? Que vem de diferentes formas e ele não consegue entender. E a gente conseguir desvendar junto com ele esse desejo. Por isso é importante não ter a intersubjetividade. Trouxe ali como exemplo a pandemia, para ficar um pouquinho mais vivencial isso, né? A pandemia ela veio como um fato inédito para nós, né? Nunca tínhamos passado por uma situação assim, digo nós em vida, né? Não em história, em tempo histórico. E, e isso inaugurou muitas questões dentro de nós como sujeitos, né? Além, por trás do psicólogo, por trás do profissional da saúde. Então, nós vivemos as próprias angústias, os próprios medos, todo um readaptar a uma realidade que foi nos imposta. A partir de hoje, vocês vão ter que ficar em casa, vai ter um isolamento, vai ter todo um protocolo de medidas higiênicas e sanitárias, enfim. E tudo isso nunca foi experienciado. Então, como é que a gente vai lidar com o conteúdo do nosso paciente em relação a isso, se às vezes, muitas vezes, nós mesmos não estamos dando conta, né? Então, até depois eu vou trazer um pouquinho mais sobre isso, mas para vocês entenderem, então, que a intersubjetividade, ela atrapalha, né? Ela atrapalha a nossa clínica, a gente coloca o nosso ser, muitas vezes, no lugar do paciente, a gente acaba não escutando quando a gente é. Por isso que é importante buscarmos aí um tratamento para que a gente possa deixar o nosso ser fora do setting ali psicoterapêutico. Então, desmistificando um pouco, né, a análise, nós já estamos chegando
no final. Então vamos desmistificar. O que é importante a gente pensar como pessoas, né? E também como profissionais da saúde. De que forma a gente percebe o espaço de escuta? No caso, o espaço de psicoterapia. Como é que a gente pensa sobre esse espaço? Será que a gente já experienciou esse espaço? De que forma a gente comunica as pessoas do nosso convívio, né? Será que a gente traz como algo legal, como algo reproduzindo aí um discurso de loucura, de que é para louco, que é um espaço que não é para todas as pessoas? Como é que é isso? Então, a gente precisa desmistificar isso dentro de nós primeiro, para que a gente possa ficar mais seguro e poder falar sobre isso para outras pessoas e talvez ajudar aí a cultura a compreender que o espaço de escuta ele é importante para todo mundo, ele serve para todos, não só para casos regressivos ou para patologias, não, ele é para todo mundo, porque ele é um espaço justamente para a gente aprender a lidar com a gente, para a gente se compreender como pessoa, como sujeito, de que forma a gente lida com as nossas vivências, com as nossas angústias, por que a gente responde de tal forma, e principalmente para a gente poder lidar com a nossa parte agressiva, que a gente tanto rejeita e que a sociedade rejeita. Nós não podemos ser brabos, nós não podemos ser tristes, então tudo que vem dessa forma vem com uma conotação negativa, que a gente não pode ter. E dentro de um espaço aí psicoterapêutico, analítico, a gente compreende que nós também somos agressivos e que o nosso paciente também será. Né? Então, isso está dentro da nossa essência, nós somos seres que temos ambivalências de sentimentos, e quando a gente aceita essa parte nossa, ela vem com menos força e menos agressividade, né? Então, agressividade no sentido destrutivo, né? Porque às vezes a gente guarda tanto coisas sobre nós que a gente não suporta ser, que a gente acaba aí explodindo, né? Então, em pequenas situações que essa tensão que a gente engole, não, eu não sou assim, eu não sou assim, em algumas situações isso vem com uma carga muito forte e acaba destruindo. Às vezes, numa discussão, a gente fala coisas para as pessoas que a gente não gostaria de ter falado, depois a gente pensa, nossa, eu exagerei, não era isso que eu pensava, eu falei para magoar. Então, por isso que é importante a gente pensar sobre isso. Pensa nas nossas experiências nesse espaço, né? Então, nós, como estudantes de psicologia, e eu vou trazer um pouquinho da minha vivência, que dentro da graduação pouco se falava sobre análise pessoal, né? Então, poucos professores, assim, mais psicanalíticos falavam, né? Até porque dentro da base da formação da psicanálise, a análise pessoal é um, né, dos fatores, como eu falei para vocês antes. E isso é um assunto que não pode ser tabu dentro da nossa formação, porque fazer psicoterapia faz parte da nossa profissão e faz parte de como sujeitos. Independente se nós vamos trabalhar com a saúde, nós necessitamos, mas ainda mais se nós vamos trabalhar aí com o psiquismo de uma outra pessoa. E poder entender assim, bom, eu tive uma experiência ruim. Será que isso significa o que é um espaço terapêutico, né? Uma análise? Ou foi uma experiência que não foi legal e quem sabe a gente aí tenta uma outra para ter um novo olhar, um novo momento. Às vezes a gente está num momento mais de resistência, né? E não consegue ali lidar com algumas coisas dentro da terapia, acaba saindo e acabamos responsabilizando o outro. Vocês, como talvez profissionais, entendam mais ou menos sobre isso. Mas a gente, como estudante, a gente precisa aí estar legal conosco. Não que a gente vai estar sempre, mas legal com as nossas limitações, principalmente, né? Com as nossas angústias de compreender o que a gente vivencia. E também, né, repensar nos nossos preconceitos. Como eu falei para vocês, nós também somos seres sociais, então a gente tem uma carga muito forte que vem da família, da cultura, e tudo isso às vezes precisa aí ser compreendido, ser percebido, para a gente poder aí desconstruir e construir um jeito nosso de ser, né? Até tem uma. Pensar assim numa metáfora sobre isso, que uma mãe tá cozinhando um peixe e a filha pergunta assim: Mãe, por que que tu tira a cabeça do peixe para poder cozinhar na frigideira? E então a mãe responde: Olha, eu não sei. Eu sei que eu faço isso porque a tua avó me ensinou assim. Pergunta pra ela. Então essa menina vai até a avó e pergunta: Vó, por que que tu cozinha o peixe, né, e tira a cabeça pra frigideira? Ah, não sei. Eu aprendi assim com a minha mãe. Pergunta pra ela. Então ela vai então na bisavó e pergunta: Bisa, por que que vocês tiram a cabeça do peixe para cozinhar na frigideira, né? Porque enfim, a mãe, a avó fazem. E ela diz o seguinte:
eu faço isso porque na época a frigideira ela não cabia o peixe inteiro, mas dá para cozinhar o peixe completo. Então, muitas vezes isso ilustra que a gente aprende, a gente tem modelos, a gente vai vindo como uma regra, como tem que seguir, mas nunca é questionado, né? Então, assim, isso ilustra muitas coisas, os nossos olhares para a vida, o que a gente compreende, os nossos preconceitos, né? E preconceitos. Então, é sempre importante questionar e o espaço aí analítico, enfim, a psicoterapia, ela nos ajuda a compreender essas questões. Falei um pouquinho, né, se somos resistentes. Se a gente é resistente, então, à psicoterapia, a gente vai transmitir isso para o nosso paciente. Então, se a gente não teve uma vivência boa e a gente não gosta muito, tem uma opinião ruim e contrária, o nosso paciente ele vai sentir aquilo, porque está dentro de nós, é uma opinião formada e ele vai sentir. Uma das questões ali, de novo, que eu trago da pandemia, que teve muita resistência do online, né? Para quem não trabalhava online, no início deu uma baixa de pacientes, falaram, olha, muitos pacientes não aderiram ao online, não sei o que que acontece, inclusive foi um espaço assim para ser muito conversado entre os psicólogos em relação a isso. E dava para entender que existe uma resistência do próprio psicólogo do online. Ah, mas não é a mesma coisa, eu não vou conseguir, vai ter isso, minha escuta, eu não vou conseguir enxergar o paciente por inteiro, como é que eu vou compreender? Então, vai muito além, né? Então, assim, quando o paciente, claro, chegava, quando ele dizia, ah, não sei se vai ser legal, até o psicólogo, ah, tudo bem, então, quando voltar, a gente entende, ele não conseguia ver uma oportunidade dentro desse momento de pandemia. E que, claro, muitas coisas foram digamos assim, reelaboradas, reconstruídas. A nossa escuta fica diferente, né? Quando a gente está atendendo um paciente online. Talvez antes tinha muitos estímulos, era o corpo inteiro, era um setting diferente, e a gente aprende no online a ter uma escuta ainda mais aguçada, enfim. Isso vai de cada psicólogo. A questão é as oportunidades e perceber o quanto a gente acaba sendo resistente a algumas coisas e passa isso para o nosso paciente. Vou trazer ali uma frase também muito dita pelo Lacan, enfim, por todas a linha da psicanálise, né, que um psicanalista ele nasce no divã. Então, que é para ilustrar assim que se a gente não faz um tratamento pessoal, se a gente não compreende as nossas próprias questões, a gente não vai ser, vamos dizer assim, um psicólogo com uma escuta mais limpa, mais de compreender o outro, nós vamos ter as nossas limitações, os nossos pontos cegos, nós vamos aí acabar não conseguindo ouvir ele e entrar em conteúdos que para nós também são sensíveis, né? E para finalizar, eu trouxe então uma frase ali, uma frase não, um contexto que o Nietzsche trouxe, né, do Zaratustra, que eu não sei se vocês já leram esse livro, Quando Nietzsche Chorou, do Irving Yalom, que é alguns não conseguem afrouxar suas próprias cadeias e, não obstante, conseguem libertar seus amigos. Você tem que estar preparado para se queimar em sua própria chama. Como se renovar sem primeiro se tornar cinzas? Por que que eu trouxe, então, isso? Para dar a ideia que a gente precisa experimentar esse lugar, né? Como pacientes, a gente precisa ter o nosso espaço de escuta, precisamos nos compreender como é que o nosso psiquismo aí funciona, como a gente lidar com a nossa vida, com as nossas relações, no nosso ambiente de trabalho, para que então a gente possa aí estar mais livre, né? Então a gente precisa estudar, a gente precisa ter uma teoria por trás, uma supervisão, para que a gente possa aí compreender as amarras do outro, né? O que que o inconsciente do outro, ou enfim, o que que o nosso sujeito aí está nos procurando, qual é o desejo dele, o que que ele busca aí para a vida dele. Então eu trouxe para ilustrar. Acredito que seja isso, eu coloquei as referências também ali. Esse material vocês vão receber depois. E agora eu vou abrir o meu celular aqui para ver as perguntas, porque eu não enxergo pela minha tela. Então vamos lá. Ah, obrigada, doutora Raul. Muito importante, realmente, a análise pessoal para nós estudantes é pouquíssimo falada. Sim, é pouco falada, acredito que ainda é um grande tabu para algumas universidades, enfim, tratar isso. Claro que o nosso currículo da psicologia, ela precisa ainda ser repensado, né? Então, ainda existe ainda um engessamento sobre isso. E a gente precisa, sim, poder falar que é importante que nós, como sujeitos,
precisamos ter um espaço, né, de nos compreendermos. Vamos ver aqui. Fazer análise pessoal é tão importante quanto a leitura e a prática. É simplesmente incrível estar dos dois lados, com certeza. Então, assim, o mundo que a gente descobre em relação a isso, né, dentro de nós, esse mundo interno, principalmente, ele é fantástico, né? Claro que eu não vou trazer aqui uma ilusão de que sempre é bonito, né? Então, a gente descobre muitas coisas sobre nós mesmos que a gente, às vezes, não consegue lidar com isso, e a gente precisa de um tempo, então, para elaborar e se aceitar nesse momento, como eu falei, principalmente de questões de agressividade, né? Então, não é um processo bonito, sim, mas ele é trabalhoso, ele é difícil, a gente dá conta de muita coisa e às vezes não dá conta de muita coisa, por isso que é importante ter um profissional ali nos auxiliando. Então, quando a gente está vendo esse processo num paciente, é bonito desses dois lados. Então a gente tá ali acompanhando ele tá revivendo muitas coisas, muitas histórias, muitas angústias, e a gente tá ali pra ser esse continente de tudo que tá acontecendo. E como é bom quando a gente tem esse espaço que tem alguém que também possa nos conter, né, nas nossas angústias e nos nossos conteúdos. Acho que é isso. Vocês gostariam de fazer mais alguma pergunta, alguma coisa que ficou de dúvida? No fim, eu não consegui acompanhando muito a fala de vocês ali. Mas acho que é isso. Gente, eu fico à disposição. Agradeço a atenção de vocês. Espero aí que tenha contribuído um pouco para a formação de vocês, dentro, enfim, da área da psicologia, ou da área médica, ou de quem cuida da saúde mental. Ali tá o contato. Agora a gente vai passar no último slide, tem um e-mail. Se vocês quiserem, podem me mandar mensagem por ali que eu tiro as dúvidas, ou se quiserem coisas mais pessoais. É incrível crescer, mas é literalmente ressurgir das cinzas mesmo, mas essa é a melhor parte, é verdade. O material a gente vai encaminhar para o e-mail, que são esses slides aqui, e eu fico à disposição e a GoMed também, né? Esse espaço aí que eu tenho muito orgulho de pertencer. E espero vocês então numa próxima aula, tá bom? Foi um prazer.